Aleluia! O Senhor ressuscitou. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, a notícia mais espetacular que a humanidade recebeu foi a notícia de que o sepulcro estava vazio. A boa notícia vem de um sepulcro vazio, porque o Senhor ressuscitou. Hoje, no Pão Diário, a palavra do Senhor nos ensinou a cantarmos ao Senhor. No Salmo 98, cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Sua mão e o seu braço forte deram-nos a vitória. É isso aí, meu irmão. Nós somos vitoriosos no Senhor. Que bom estarmos reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, porque a palavra é o instrumento que nos fortalece, instrui e direciona a nossa caminhada cotidiana. Pedindo então nesse momento a luz do Espírito Santo para nos dar discernimento, para que essa palavra que vai ser semeada possa produzir 30, 60, 100 por um. Fale conosco, Senhor, através desta palavra. Faça de mim instrumento vosso, para que a tua santa palavra chegue aos corações que nesse momento se encontra unido em oração. Amém, Senhor. Amém. Pega aí, irmão, pega aí, irmã, a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 seguintes. Diz a palavra do Senhor. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximar do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse o anjo. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz? Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora, ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com muito medo. Amém, irmão? Que essa palavra, então, fale ao nosso coração. Veja que no versículo 1 diz: ao encerrar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas. Por que esperaram encerrar o sábado? Porque os judeus não faziam nada no sábado, então esperaram terminar o sábado. E para eles o dia termina com o pôr do sol. Com o pôr do sol já inicia
um novo dia. Portanto, quando escureceu na tarde daquele sábado, iniciou-se o domingo. Então, provavelmente, essas mulheres foram comprar as especiarias à noite e esperaram amanhecer para ir até o sepulcro de Jesus. Querido irmão, veja que essas mulheres foram com o objetivo de cuidar dos restos mortais de Jesus. Veja que essas mulheres estavam focadas na tragédia da morte. Por isso, quando elas estão indo, a preocupação primordial delas era o seguinte, veja aí o versículo 3, e questionavam umas às outras, quem poderá remover a pedra do sepulcro? Olha a preocupação das mulheres. Elas estavam preocupadas com a pedra do sepulcro. Mas a pedra que precisava ser removida aqui não era a pedra do sepulcro, era a pedra da incredulidade. E vamos pedir ao Senhor que nessa palavra possa nos ajudar a tirar de nós a pedra da incredulidade. Oh irmão, oh irmã, quantas incredulidades espalhadas pelos corações de cristãos que ainda não entenderam a notícia do Mestre que diz, coragem, eu venci o mundo, vós também vencereis. Somos mais que vencedores, mas como enxergar a vitória diante da tragédia? E é isso que está cegando essas mulheres, porque como crer na ressurreição? Oh, mas Jesus já havia falado. Basta nós olharmos lá no Evangelho de Mateus, ele já havia dito, é necessário que o Filho do Homem passe por tudo isso, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Já havia a promessa da ressurreição, bom, mas diante da tragédia, a promessa foi esquecida. Aquelas mulheres estavam focadas no seguinte fato, mataram o nosso Mestre. Eu vi ele sendo morto, eu vi ele sendo sepultado, e eu vi colocando aquela enorme pedra na porta do sepulcro. E quem que vai tirar agora essa pedra para a gente cuidar do corpo do nosso Mestre? Meu irmão, é fácil enxergar as pedras que estão diante do nosso caminho, mas às vezes somos cegos para as pedras que estão no nosso coração. E a primeira pedra que eu aponto aqui na nossa reflexão é a pedra da incredulidade. Veja, tem uma promessa, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas essa promessa foi esquecida, porque a tragédia está falando mais alto, a tragédia está cegando a promessa da vitória. Quantos estão olhando para a tragédia e não conseguem enxergar a vitória? Querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Deus que nos ajude a tirarmos do nosso coração a pedra da incredulidade. E para que essa pedra seja rolada, eu preciso olhar para a promessa da vitória. Coragem, eu venci o mundo, vós também vencereis. Se ele venceu e está dizendo que nós vamos vencer, por que temer? Por que se assustar? Por que desesperar? Então, irmão, então, irmã, a primeira pedra que nós precisamos rolar é a pedra da incredulidade. Muito bem, mas tem uma segunda pedra que precisa também ser removida. E essa pedra é chamada a pedra do pavor, do desespero. Olha o último versículo que nós fizemos a leitura, versículo 8. As mulheres estavam apavoradas e trêmulas, por isso elas fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém.
Veja que o desespero paralisa. Veja que o desespero, ele finaliza. Querido irmão, querida irmã, ter medo é necessário. O medo, ele preserva a vida. É importante ter medo. O medo, ele é positivo. Mas o pavor e o desespero paralisam. Olha que coisa triste, essas mulheres, mesmo diante da notícia da ressurreição, elas continuam paralisadas pelo medo, elas estão apavoradas, por isso permanecem em silêncio, não falam nada a ninguém. Elas não levam a boa notícia. Em relatos paralelos da ressurreição, nós vemos que os discípulos também não creram. Os discípulos também estavam com o seu coração fechado para a notícia da promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Nós precisamos parar de olhar para as tragédias e para os nossos desesperos e olharmos para a promessa do Senhor, olharmos para o Senhor, porque se nós tirarmos o nosso olhar do Senhor, nós nos apavoramos, nós nos desesperamos. Gente, em Cristo somos mais que vencedores. Ele pagou por nós um preço altíssimo. Ele nos salvou, nos redimiu, mediante o seu sacrifício na cruz. E o último inimigo a ser vencido foi a morte. E é essa a notícia que está sendo proclamada para as mulheres, mas elas estão focadas na tragédia. Elas estão focadas no pavor, no desespero, e não conseguem enxergar a mão de Deus atuando na história delas. Assim como a sociedade hoje, muitas pessoas estão atemorizadas, desesperadas, esqueceram de olhar que há um Deus altíssimo, um Deus todo misericordioso e amoroso, olhando por cada um de nós. E é muito bom o que está acontecendo na sociedade, muito bom no seguinte sentido, para que a humanidade entenda que nós somos impotentes sem a força do nosso Mestre, Senhor Deus. Ele tudo pode, Ele tudo realiza. E Ele está dizendo, através do Seu Filho Jesus, nosso irmão primogênito, fique em paz, não temas, eu venci, vocês também vencerão. Então, meu irmão, remover a pedra da incredulidade, parar de olhar para as tragédias, remover a pedra do pavor, do desespero, parar de maximizar os nossos medos, parar de aumentar as tragédias e olhar para o Senhor. Olhando para o Senhor, nós caminharemos sobre as águas revoltas e tempestuosas da vida, sem ao menos percebermos que essas águas estão revoltas, que essas águas estão tempestuosas. Uma última pedra que nós precisamos remover para aprendermos, ou melhor, para recebermos a notícia da vitória. E não só recebermos, como tomarmos posse dessa notícia de que somos vitoriosos no Senhor Jesus. Essa pedra, ela é enfatizada, eu digo assim, ela fica mais clara num texto paralelo da ressurreição, que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 seguintes. Lá diz que Maria Madalena, ela estava chorando na porta do sepulcro, porque, segundo a interpretação dela, haviam roubado o corpo do Senhor. E nesse momento em que ela está chorando, aparece Jesus. Mas ela confunde Jesus com o jardineiro. Ela não enxerga Jesus, ela enxerga jardineiro. E ela ainda diz, se você sabe onde colocar o corpo do meu Senhor, fala para mim, por favor.
até que Jesus chama ela pelo nome. Não simplesmente diz Maria, mas Mariã, que no original significa Mariazinha. Olha a intimidade do Mestre. Jesus, o bom pastor, conhece suas ovelhas pelo nome, por isso chama pelo nome. Mas Jesus, ele não só chama pelo nome, mas ele chama de maneira carinhosa, Mariazinha. E aí nesse momento, Maria então reconhece o Mestre e usando um termo hebraico, ela diz Rabone, que quer dizer mestre. Ela conheceu o Mestre porque o Mestre se revelou através da intimidade. Mariazinha, sou eu não estou mais lá dentre os mortos. Eu ressuscitei, eu já havia falado isso para vocês. Como é que vocês esquecem disso? Essa notícia não é nova, não. Eu já havia falado, é que você está com o coração parado nas suas emoções. Então a terceira pedra que nós precisamos remover é a pedra de distorcermos as realidades segundo as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muitas vezes olhamos para realidades e deixamos ser contaminados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções. Não podemos distorcer a realidade embasada em nossos sentimentos. Precisamos olhar para a realidade tal como o Senhor nos apresenta. E a realidade para nós, querido irmão, querida irmã, é a realidade da vitória. Ah, mas eu só enxergo tragédia. Para de olhar para a tragédia. Olha para a vitória. Infeliz é o homem que põe a sua confiança em outro homem. Nós temos esse versículo lá no Salmo 118. Maldito o homem que põe sua confiança em outro homem. Então vamos pautar a nossa vida na orientação do Senhor Deus. E tudo que o mundo está vivenciando é pedagogia de Deus. Eu tenho falado isso. É pedagogia de Deus. Tudo está na palavra. Os sinais estão sendo demonstrados. Estão sendo demonstrados não para aterrorizar, mas para nos trazer paz, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O homem até pensa que está no controle, só pensa, porque de fato quem controla é o Senhor. E Ele controla não só para os crentes, como também para os não crentes. Eu crer ou não crer em Deus não muda o que Ele é. Eu confiar ou não confiar em Deus não muda o que Ele é. Por isso, nós precisamos adorar o nosso Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor Deus com essa palavra que nos instrua e nos dê a graça de removermos essas pedras. Quais pedras? Incredulidade é a primeira pedra a removermos. Pararmos de olhar para as tragédias. Segunda pedra, pavor, desespero. Veja que o pavor e o desespero travaram aquelas mulheres, que elas ficaram em silêncio diante de um momento em que elas deveriam gritar, aleluia, o Senhor ressuscitou, Ele venceu. Então que o Senhor nos ajude a rolar a pedra do pavor e do desespero, entendermos que há uma promessa, a promessa é de vitória. Coragem, eu venci o mundo, vós também vencereis. Terceira pedra a ser removida é a pedra de pararmos, de distorcer a realidade segundo as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Removendo essa pedra, deixaremos o Senhor
agir em nossa vida. E vamos colocando a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos, segundo a vontade, os desejos, o sentimento do nosso Pai amado. Então, querido irmão, sejamos abençoados por essa palavra. Senhor, ajude-nos a rolarmos as pedras interiores. É muito fácil enxergar as pedras exteriores, os desafios, as dificuldades que encontramos na nossa existência, no nosso dia a dia. Mas as piores pedras não estão na porta do sepulcro. A pedra do sepulcro é muito fácil de ser removida, basta usar a força física. Mas a pedra que queremos remover, ela não está na porta do sepulcro, ela está na porta do nosso coração. Vamos remover essas pedras, pedras da incredulidade, pedras da falta de esperança, pedras da falta de confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedras da discórdia, pedras da falta de perdão, pedras do egoísmo, pedras de se fazer de coitadinho. Como Paulo Davi sempre diz, nós somos muito chegados em nos fazermos de coitadinho, só para ser afagado pelo outro. Vamos rolar essa pedra através do Espírito Santo, nossa Mãe amada, que nos instrui. Senhor Deus, abençoai-nos. Senhor Deus, abençoai nossas famílias. Abençoai os nossos governantes, para que tenham a sabedoria espiritual para tomar as decisões corretas para o bem do seu povo. Obrigado, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que saudade, mas unidos na graça do Senhor, permaneçamos fortes com a grande notícia: o Senhor ressuscitou. Aleluia! Abraço virtual. A paz do Senhor esteja convosco. Um beijo no seu coração, para que, pela graça de Deus, nós continuemos unidos em oração, adorando por aqueles que não adoram, amando por aqueles que não amam, e intercedendo por aqueles que precisam de intercessão. Não nos esqueçamos dos nossos irmãos na área da saúde, que estão aí no campo de batalha. Que o Espírito Santo, nossa Mãe amada, os cubra de bênção, de sabedoria e os proteja. Amém, amém, amém. Até breve, se Deus quiser.